chamado segundo capítulo da nossa série Em Vegas. Quem aqui veio no primeiro capítulo, diga glória a Deus. Então esse é o segundo capítulo, né? No primeiro capítulo nós falamos a respeito de all-in. Para quem não sabe o que é all-in, é uma jogada de pôquer, né? Que o Jonatas, quando joga pôquer, faz toda hora. E eu caio no all-in dele e perco tudo. Mas o que significa essa jogada? É quando o jogador ele aposta tudo que ele tem. Ele aposta todas as suas fichas. Ele aposta todo o seu dinheiro. E a gente aprendeu que a gente deve apostar tudo em... Vou repetir. Que a gente deve apostar tudo em Deus. Então esse foi o primeiro capítulo, all-in, né? O chamado para que a gente aposte realmente tudo que nós temos, tudo que nós somos em Deus. E nesse segundo capítulo, nós vamos falar sobre amor de Vegas. Quem aqui já assistiu Se Beber Não Case? Se você não assistiu, bem-vindo ao planeta Terra, né? Essa aqui é a Terra, existe a televisão, os filmes. Então, Se Beber Não Case foi um filme que viralizou na internet, viralizou aí no cinema, sei lá, em todos os lugares. A grande maioria da gente já viu esse filme. E esse filme conta a história de um rapaz que ele é recém-casado e ele vai passar a sua despedida de solteiro em Las Vegas. Imagina só. Um homem foi com os amigos passar a despedida de solteiro em Vegas. E lá em Vegas, ele, dentre tantos outros acontecimentos, um deles é que a pessoa lá, ele se casa com uma pessoa que ele nem conhecia. Né? E Vegas é conhecido como uma cidade assim. Tanto que tem uma frase que fala assim: aquilo que acontece em Vegas... Vocês estão muito Netflix, né? Vocês são... Então, aquilo que acontece em Vegas fica em Vegas. Por quê? Porque é a cidade conhecida como a terra do entretenimento, a cidade conhecida como a terra ali das despedidas de solteiro. E a gente não quer ressaltar essa parte ruim de Vegas, mas o que eu quero falar para você é que o amor que é pregado em Vegas, o amor de um dia, aquela paixão de um dia, passageira, aquela coisa de um final de semana, não é o que Deus tem para mim e para você. Sabe, querido, Deus ele não deseja que venhamos ter uma experiência de um dia ou uma experiência de um final de semana. Deus não deseja que venhamos a ser cristãos de sábado e domingo. O que Deus deseja não é simplesmente que a gente passe uma despedida de solteiro com Ele. O que Deus deseja é que a gente viva com Ele para sempre, amém? O desejo de Deus para mim e para você é que venhamos passar com Ele toda a eternidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? No último sábado a Laís fez uma pergunta, e eu vou repetir ela. Quando a gente fala em Vegas, o que te vem à mente? Qual que é as primeiras coisas que vem à mente? Dinheiro, cassino, ficha, filmes, apostas e casamentos rápidos. E é isso que a gente vai falar sobre hoje. Não sobre casamentos rápidos, não vamos falar sobre casamento hoje, porque a nossa série de relacionamento está chegando, amém? Rapaz, nós temos testemunho de série de relacionamento nessa juventude aqui. Se você está solteiro, irmão, viu? Anderson, eu não vou olhar para você, que eu sei que você está vermelho agora, mas se você está solteiro, essa série de relacionamento é bombástica. Daqui um mês de junho, nós estaremos com a série de relacionamento. Mas eu não quero falar sobre casamento. O que eu quero falar para você é sobre o verdadeiro amor. Sabe, querido, existe dois tipos de amores. O primeiro amor é o amor que é pregado no mundo. E o segundo amor é o amor bíblico. Qual que é o amor que é pregado no mundo? O amor que é pregado no mundo é o amor voltado ao sentimento. Sim ou não? É voltado à sofrência. É aquele amor que dói dentro. Eu senti uma admiração por alguém. É uma Marília Mendonça da vida. Aquela coisa que machuca o peito. Aquela coisa que você ouve aquela sofrência, você chora com saudade da varoa. Esse é o amor do mundo.
Tanto que um dia desses, um cantor famoso, ele teve um divórcio aí, e ele fez até uma música. Qual que é a música dele? Melhor terminar, cada um por si. Não tem mais arrepio. É isso que é o amor do mundo. Amor do mundo é relacionado ao que nós sentimos. Eu não quero aqui fazer apologia ao Gustavo Lima, não, mas eu quero que você entenda que todo dia na nossa televisão, todo dia nas rádios, todo dia na mídia, todo dia no YouTube, todo dia é pregado para nós um amor passageiro, um amor de sentimento, um amor que é sobre arrepio, que é sobre eu sentir algo. Esse é o amor que é pregado no mundo. Doglão está solteiro, viu, pessoal? Glória a Deus. Obrigado, Doglão. Esse é o amor que é pregado no mundo, que é diferente do amor bíblico. Enquanto o mundo ressalta o sentimento, aquele momento de emoção, aquele momento de arrepio, de sentir alguma coisa, a Bíblia ressalta amor como uma ação. Por isso que o tema é sentimento ou ação. Se na sua perspectiva você acha que amor é sentimento, deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai viver uma vida em amor, porque sentimento ele vai e volta. Porque sentimento, um dia você está bem, um dia você está mal. Quem aqui é casado sabe, não é todo dia que você levanta de bem com a sua esposa. Mas não é por isso que eu deixei de amá-la. Não, porque não é sobre sentimento, é sobre uma atitude, uma ação. Quando eu amo, eu faço algo. Quando eu amo, eu saio da minha zona de conforto em bem do próximo. Jesus, ele nos ensina isso, ele fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele teve um sentimento bom e agradável pelo mundo, um arrepio. É isso que fala em João 3,16? Que Jesus começou a... Não! O que ele fez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu filho. É uma ação. É uma ação. Ele serviu à humanidade. E nós precisamos entender que esse é o amor bíblico. O amor da Bíblia, ele é prático. Ele não é sobre sentimento. Por isso que ele não acaba, porque amor não é sentimento. Amor é o próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E a palavra de Deus diz também que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então quer dizer que o amor ele não acaba. Aí tem gente que fala assim, tem gente que vai divorciar e fala assim, por que você vai divorciar? O amor acabou. Meu irmão, o amor não acaba nunca. O amor é o próprio Deus. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Você está repreendido, nós não, mas esse povo que fala isso, eles acabaram, na verdade, foi a comunhão com Deus. Que nós só conseguimos amar verdadeiramente quando o amor verdadeiro está em nós, que é Jesus. Então, o amor é algo prático. Então eu tenho que entender que se eu amo a Deus, eu faço algo para Deus. Eu tenho que entender que se eu amo o meu irmão, eu faço algo pelo meu irmão. Eu tenho que entender que se eu amo meus pais, eu faço algo para os meus pais. Eu tenho que entender que se eu amo a minha igreja, eu faço algo pela minha igreja. Eu tenho que entender que se eu amo, eu tenho que me mover em ação. Porque Deus nos ensinou assim, Ele não amou e sentiu um arrepio. Ele amou e agiu, Ele fez algo. É muito lindo falarmos, é muito legal às vezes a gente sentir alguma emoção, algum sentimento, isso é legal e nós sentimos mesmo às vezes, mas isso não é amor. Isso é paixão, isso é um sentimento, isso pode ser até carência. Porque amor é quando eu estou disposto a sair da minha zona de conforto em bem ao próximo, para que o próximo se dê bem, para servir ao próximo. É fazer muitas vezes o que eu não gosto, porque alguém gosta. Gente, tem muita coisa que eu não gosto, que a Débora gosta. Mas eu faço, por quê? Porque eu a amo. Eu abro mão. E é abrir mão. Esse é o verdadeiro amor. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, o seu smartphone aí agora e abrisse em Lucas capítulo 10.
Nós vamos ler agora talvez a parábola mais conhecida da Bíblia, aonde Jesus fala sobre amor. Aonde ele fala o que era amar o próximo. Então está lá Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, a palavra de Deus diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as formas e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Mas o cara ficou tranquilo? Não. O que ele falou? Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vem e fala: assim um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Essa parábola aqui, eu creio que todos nós já ouvimos dela, amém? É a parábola muito conhecida, é a parábola do bom samaritano. E o que nós entendemos a respeito dessa parábola? Nós entendemos que, geralmente quando lemos de primeira mão, que Deus está ensinando para aquele mestre da lei sobre cuidar das pessoas que estão com necessidade. E isso é amar. E a gente começa a ver que nessa parábola do bom samaritano, Jesus ele responde 2 perguntas. Então qual que foi a primeira pergunta que o mestre da lei fez? Como posso ser salvo? E Jesus falou para ele: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Porém aquele homem continuou ali meio com dúvida e fez uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, contando essa parábola que a gente leu. E a gente precisa entender algo. Que nós muitas vezes somos como esse fariseu, como esse mestre da lei. A gente sabe que é importante amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós temos dúvidas e dificuldades sobre amar o próximo. A gente pode ver que quando o mestre da lei faz a primeira pergunta: como devo ser salvo? Jesus falou: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não teve dúvida sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Ele teve dúvida sobre amar o próximo. Quem é o meu próximo? Nós cristãos, nós sabemos que devemos amar a Deus sobre tudo, mas nós temos dificuldade em amar o próximo. Temos dificuldades, por quê? Porque está uma cultura enraizada em nós que amor é sentimento, e eu acho que eu tenho que sentir algo por alguém para amar esse alguém. Não, não é sentimento. Eu entendo que amor é o próprio Deus, então se Deus habita em mim, eu me movo em amor. Independente de quem. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele sabia que Judas ia trair ele, sim ou não? Sim ou não? Mas ele deixou de lavar os pés de Judas? Não. Ele não deixou de lavar os pés de Judas. Nós precisamos aprender que amar ao próximo é a mesma coisa de amar a Deus.
Agora você balança a cabeça e fala assim, meu Deus. Se eu te falar para você que amar ao próximo é a mesma coisa de amar a Deus. Tiesto, mas eu odeio o próximo. Ixi, então você não ama a Deus. 1 João 4,20. Olha o que fala. 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus. Xarabababá. Eu amo a Deus. Mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Foi isso que Jesus quis falar na parábola do bom samaritano. Porque é uma parábola sobre amor. E eu preciso ensinar essa parábola aqui para vocês. Eu preciso de 4 voluntários aqui na frente para a gente fazer um teatro criativo. 4. Jojo. 4 voluntários. Mateus. Vamos lá. Jonatas, já está vindo? Olha só o Jonatas. Boa, Jonatas. Gabriel, perfeito. Pessoal, gostaria que vocês aplaudissem esses 4 voluntários aqui hoje. Povo chique. E eu quero nomeá-los aqui os personagens, ok? Nós vamos fazer a parábola em ação para você entender o que Jesus estava querendo falar. O Mateus, ele é o personagem número 1. Ele era o homem que estava andando no caminho. Desce a escada lá, Mateus, vai andando no caminho. Mateus era um homem que estava andando no caminho. Jesus conta a parábola. E aí veio o assaltante e bateu nele, derrubou ele, roubou ele. E ele ficou no chão caído. Quase morto. Isso aí, quase morto. Quase morto, aí, fica aí. O Gabriel é o personagem número 2. Ele é... O samaritano não, gente. O sacerdote. E aí ele foi, passa lá perto do... Está lá o sacerdote andando. E aí ele vai, olha para o cara lá, morrendo. E passa longe. Vira a cara. Pode ficar ali em cima de novo. Eu vou te usar novamente. A Jojo é o levita. Toca o ukulele. Ela está com o ukulele dela na mão lá. Aí está passando. Pode passar por ali mesmo ciclo. E aí ela está passando ali, tal, com o ukulele dela, ela olha ali para aquele cara que foi assaltado e está semi-morto, e olha para ele e passa de longe, vai embora. E aqui o Jotinho é o bom samaritano, amém? E ele vai, está passando pelo mesmo caminho que passou o sacerdote, que passou o levita, e ele vai, pega aquela pessoa ali que está semi-morta, ao invés de chutar ele ou desprezar, ele pega, levanta ele, cuida dele. Amém? Com muito carinho, isso. Impulsiona ele, exatamente. Perfeito. Leva ele, perfeito aí, ó. Leva ele embora, cuida dele. Amém. Glória a Deus por isso. Então, basicamente essa é a história, amém? O que nós aprendemos com essa história? Que devemos ajudar o próximo. Que o meu amor para com o próximo, amar ao próximo como a mim mesmo, é eu fazer algo por alguém que necessita, sim ou não? Só que eu não contextualizei a parábola para vocês. Primeiramente, claro que Jesus quis falar isso também, mas ele não quis falar simplesmente sobre a gente ajudar o próximo. Suba novamente os voluntários aqui. Quando Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, ele sabia para quem que ele estava respondendo aquelas perguntas. E eu quero contextualizar isso para vocês. Jesus ele responde as 2 perguntas: como faço para herdar o reino de Deus? E quem é o meu próximo? De um mestre da lei, de um fariseu. E eu quero falar para vocês quem é o fariseu. O fariseu e o mestre da lei eram pessoas que sabiam muito a respeito da lei, obviamente, e eles praticavam a lei ao pé da letra. Então aquele mestre da lei, ele orava pelo menos 2 vezes ao dia. Aquele mestre da lei, ele jejuava pelo menos 2 vezes na semana. Aquele mestre da lei, ele
era uma pessoa temente, ele dava o dízimo até do centavinho que ele ganhou. O mestre da lei, ele era um cara que era firme ali na lei. Todos os pontos da lei ele sabia, ele tentava cumprir. Porém, o mestre da lei, ele tinha uma dificuldade. Os fariseus da época, eles odiavam com toda a sua alma os samaritanos. Olha a mente desse cara que Jesus respondeu a pergunta. Ele odiava. Ele tratava os samaritanos com desprezo. Ele tratava os samaritanos como uma nação e como um povo maldito. Um povo a qual ele não queria nem se misturar. Ele não queria nem sentar à mesa. Eles se achavam superiores aos samaritanos. Você pode ver isso que no final da parábola, no último versículo, no versículo 35, quando Jesus fala assim, olha, então pergunta para ele, fala assim, quem foi o próximo do homem que estava caído? O mestre da lei fala assim, foi o que ajudou ele. Ele nem falou, foi o samaritano. Por quê? Porque ele desprezava o povo samaritano. E agora eu quero que você entenda a parábola na perspectiva, na mente daquele mestre da lei que perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Estava lá o cara andando. E ele estava andando no caminho. E ele passou. E aí ele foi assaltado, bateram nele. E ele caiu e ficou semi-morto. De repente veio o sacerdote. E esse sacerdote, o mestre da lei deve ter pensado, é verdade, né? Esses pastores aí, esses sacerdotes aí, só pensa na vida deles. Só quer saber deles. O que é isso? Roubou o óculos dele. Passa de largo, não quer nem saber do povo mesmo não. Esse povo, Jesus está querendo falar que sacerdote é uma geração que não presta. O mestre da lei devia estar pensando. O levita passa. Da mesma forma. E o mestre da lei está pensando assim, esses levitas é estrelinha mesmo. Só ministra o louvor, cumprimenta ninguém e vai embora. O povo estrelinha, não conversa com ninguém. Realmente, ele não ajudou o próximo não. E de repente, quando vem um cara que vem ajudar o próximo, ele deve ter pensado, agora vai chegar um mestre da lei, um fariseu, porque eu ajudo o próximo. Porque eu sou um homem que jejum, que oro e tal e tal. E Jesus fala assim, olha, quem ajudou foi um samaritano. A parábola, ela muda um pouco o sentido? Sim ou não? Quando a gente entende o contexto dessa parábola, a gente entende um outro sentido primário. Porque, de forma primária, Jesus não estava falando que devíamos ajudar o próximo, não. Por quê? Porque ele sabia que aquele mestre da lei, ele ajudava. Ele dava esmolas, ele sabia que aquele mestre da lei, ele era uma pessoa que dava cesta básica, que ele ajudava os pobres. Ele sabia disso. Só que o mestre da lei, ele tinha uma dificuldade. Qual que era a dificuldade dele? Ele odiava o samaritano. E aí Jesus chega e fala assim, olha, sabe quem ajudou na história? Foi o samaritano. O que Jesus está falando para ele? Não adianta nada você orar como ninguém, você jejuar como ninguém. Não adianta nada você ajudar o próximo. Não adianta nada você amar algumas pessoas, sendo que você odeia alguém. Você precisa resolver essa questão sua com o samaritano. Você precisa entender que não adianta nada você fazer algo para um e não fazer para outro. Não adianta nada que você falar que ama um, mas odiar o outro. Não adianta nada. O amor não é pela metade, o amor é completo. Isso que Jesus quis dizer de forma primária, aquele mestre da lei. Esse sentimento que tem dentro de você a respeito dos samaritanos, ele não deve existir. Porque eu vim para todos. Sabe, querido, muitas vezes nós conseguimos até amar algumas pessoas, mas temos muita dificuldade. E eu vou até mudar um pouco essa frase. Odiamos outras pessoas. E isso é errado.
Deus não nos chama para amar somente quem nos faz bem. Deus não nos chama para amar somente quem vai, coloca a comidinha na nossa mesa. Deus não nos chama para amar somente quem bate no nosso ombro, não. Deus nos chama para um amor completo, um amor integral. Não adianta eu amar uns e odiar outros, não adianta. 1 João 4 é bem claro a respeito disso. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois como eu posso amar a Deus que eu não vejo, sendo que o irmão que eu estou vendo eu não consigo amar ele? E essa é a diferença que eu quero falar para você hoje. Gostaria que você aplaudisse essas pessoas lindas e maravilhosas, mas eu não quero deixar vocês embora de mão vazia, não. Uma lembrancinha para cada vocês aqui, ó, um chocolate. Vocês são fera. Palma de novo para esse povo do teatro fera aqui. E eu quero finalizar com você falando exatamente isso, meu irmão. Nós temos que resolver os nossos BOs. Repete, Jefferson. Nós temos que resolver os nossos BOs. Porque o seu relacionamento com o seu irmão, ele influencia no seu relacionamento com Deus. Se você não consegue amar o seu irmão, quer dizer que você é um mentiroso. Se você odeia o seu irmão, quer dizer que você odeia a Deus. É simples. É simples. E por isso que eu quero falar para você que não é sobre sentimento. Porque se fosse amor, fosse sobre sentimento, nós não conseguiríamos amar ninguém. Porque todo mundo que a gente convive, uma hora ou outra vai pisar no calo nosso, sim ou não? Nós, uma hora ou outra, vamos pisar no calo de alguém que a gente convive, sim ou não? Então o que eu quero falar para você é exatamente isso. O amor de Deus para conosco é um amor, não de sentimento, mas de ação. Tem alguém que você não está conseguindo amar? Tem alguém que o seu sentimento não colabora para que você ame essa pessoa? Às vezes é o seu pai, ou às vezes a sua mãe, às vezes um irmão, às vezes um colega de trabalho, às vezes uma pessoa da igreja. Você não tem um sentimento em amar essa pessoa? Se existe isso, o que eu quero falar para você é: ame como Jesus. Haja, sirva essa pessoa. Você quer destravar a sua vida? Presenteie aqueles que você nunca daria um presente na sua vida. Jesus disse certa vez aos discípulos: olha, eu não vou falar para vocês amar seus pais, seus irmãos, as pessoas que vocês se dão bem, porque isso aí qualquer um faz. A doutrina que eu falo para vocês é o seguinte: ame até seus inimigos. Sabe, querido, eu não sei a história sua de vida, e eu não quero menosprezar a sua história de vida. Eu sei que aqui dentro dessa igreja, às vezes, tem alguém que foi abusado por alguém. Eu sei que aqui dentro dessa igreja, às vezes, tem alguém que foi abandonado pelos seus pais. Eu sei que dentro dessa igreja aqui, às vezes, tem alguém que uma pessoa o feriu de forma grande. Eu não quero menosprezar a sua dor. Dói, eu sei. Não é fácil carregar. Mas eu quero falar para você que tem jeito. Porque você não deve se mover pelo que você sente, meu irmão. Você deve se mover pelo que Jesus fez para você. Você não deve se mover pelo que você sente ou deixa de sentir. Sabe, nós vivemos uma geração que quer sentir algo da parte de Deus. É legal sentirmos algo da parte de Deus, mas não é isso que Deus quer conosco. O que Deus quer conosco é um relacionamento em amor. É um relacionamento em amor, é algo que acontece da alma, a partir do espírito e não a partir da alma. A alma é importante, mas é algo que vem a partir do espírito, do mover do Espírito Santo. Eu entender que nem todos os meus devocionais eu vou sentir a presença de Deus, mas eu estou lá. Eu entender que toda vez que eu ajudar alguém, muitas vezes não vai chegar uma BMW lá em casa porque eu ajudei alguém ou porque eu dei meu dízimo, não. Mas eu entender que independente do que eu recebo ou deixo de receber, eu continuo amando a Jesus. Eu continuo amando a Jesus. E eu preciso eliminar do meu coração todo o ódio.
Eu preciso eliminar do meu coração tudo aquilo que me faz afastar dele, porque o meu relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão, ele vai determinar muita coisa em relação ao meu relacionamento com Deus. Nós precisamos ser pessoas que vivem um relacionamento com Deus sadio. E nós precisamos ser pessoas que, através do nosso relacionamento com o próximo, exala o relacionamento de Deus.